Salve, salve galera, muito bom dia para vocês. Professor Felipe aqui para mais uma semana das nossas atividades remotas. Bom, para essa semana, para esse mês de agosto, né, a gente continua com as atividades à distância, certo? Só que mais para o final do mês a gente deve ter alguma orientação para saber como que a gente vai continuar para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, certo? Bom, a gente precisa ter paciência para ver como que vai se desdobrar, né? Porque a gente precisa analisar como que está sendo o panorama da pandemia aqui na nossa cidade e na região, tá? Que também tem que ser levado em conta. Então, assim, para a gente voltar para a sala de aula, que seja para a gente voltar com segurança, né? Para a gente resguardar tanto vocês quanto os familiares de vocês, quanto nós, servidores, né? E nossos familiares também, não é mesmo? Então, até lá, a gente continua com as atividades remotas e a gente está trabalhando para fazer da melhor forma possível, né, para que vocês continuem, né, interessados e sempre buscando aprender, certo? Bom, vai dar certo, tá? E vai passar também. Isso é assim uma situação que ninguém poderia imaginar, mas já que aconteceu, a gente tem que lidar com ela da melhor forma possível, não é mesmo? Bom, eu acredito que a gente tem feito um bom trabalho, né, e que a gente continue assim até a gente ter a segurança de voltar, certinho? Bom, na semana passada vocês tiveram uma semaninha aí de intervalo, né, para buscar o material na escola, né, para poder dar uma descansada também, né, respirar um pouco, se divertir, né? E agora a gente retorna, então vamos lá com um foco total aí para a gente poder desempenhar o melhor trabalho possível, não é mesmo? Já vou reduzir aqui para o meu cantinho, tá? Bom, pessoal, nas semanas anteriores a gente falava de área de figuras, né, de polígonos e corpos redondos, como essas figuras aqui, certo? Para essas figuras e para figuras bem parecidas com essa, a gente consegue calcular a área, tá? Às vezes a gente poderia pegar assim, um círculo com um furo circular, né? Ou então um quadrado que a gente recortasse um trapézio, né? Até isso a gente conseguia fazer, certo? A gente consegue também, por exemplo, juntando duas ou mais figuras dessa e a gente ainda consegue calcular a área, tá? Porém, o que acontece é que quando a gente traz para o mundo real, saber calcular apenas a área de polígonos e corpos redondos, às vezes não satisfaz o nosso interesse. Por exemplo, vamos supor que você queira calcular a área do lago de Nova Ponte, da represa de Nova Ponte. Então vamos considerar que lago seja esse traçado aqui. Por algum motivo você quer calcular a área desse lago, tá? Então, como que a gente poderia fazer isso? Bom, primeiro, a gente pode observar que não dá para usar as formulinhas que a gente fez com os polígonos e corpos redondos. Ele não se parece com nenhuma daquelas figuras, né? E outra coisa aqui também, né? Eu tenho setores, né, que são circulares e eu tenho setores que são retos, tá? Então isso dificulta ainda mais para a gente encontrar uma formulinha e tentar encaixar aquilo que a gente aprendeu nas semanas passadas para esse tipo de problema, certo? Então o que a gente vai fazer na aula dessa semana é descobrir uma técnica, é aprender uma técnica que a gente possa calcular aproximadamente a área dessa figura ou de uma região assim, né, de forma mais precisa, tá? Então, como que a gente faz isso? Bom, o que a gente vai fazer é dividir essa figura em uma malha quadriculada, certo? Vocês podem observar que aqui embaixo, olha, no Google Maps, ele já me forneceu, ixi, ficou torto ali. Ele já me forneceu aqui uma escala, tá? Então, eu fiz essa malha quadriculada respeitando essa escala aqui do Google Maps, tá? O que essa escala está me dizendo? Ela está me dizendo que cada lado desses quadradinhos tem 1 quilômetro, certo? Então, na medida real, né, na medida de verdade lá no lago, um quadradinho desse, cada lado desse quadrado representa 1 quilômetro, tá? Então, esse quadradinho tem 1 quilômetro de lado, né? Então, ele representa uma área de 1 vezes 1 quilômetro quadrado, certo? Então, cada quadradinho desse tem 1 quilômetro quadrado. Bom, a técnica que a gente vai utilizar é
a gente vai contar os quadradinhos dessa figura, mas a gente não vai contar todos os quadrados. A gente só conta aqueles que estão totalmente preenchidos ou que tem mais da metade da região do quadrado preenchida. Como assim? Por exemplo, esse quadrado aqui, ó. Esse quadrado aqui, ele está totalmente preenchido. Então, a gente vai considerar ele, certo? Quadrado 1, por exemplo. Esse quadrado aqui, ele não está totalmente preenchido, mas a maior parte dele está preenchida com a minha figura, não é mesmo? Então, se a maior parte dele está preenchida com a figura, eu vou considerar esse quadrado também, 2. Tá? Agora, observe, por exemplo, esse quadrado aqui. Ó. Nesse daqui, eu tenho só uma região muito pequena que está preenchida. Então, esse quadrado eu não vou considerar, certo? Então, a gente só vai contar os quadrados que estão totalmente preenchidos ou que tem mais da metade da região preenchida, tá? Então, deixa eu apagar aqui para a gente fazer de forma mais organizada. Então, agora a gente vai contar os quadrados, certo? Esse quadrado aqui é uma região muito pequena, então não vou contar. Esse quadrado aqui não chega a ser preenchido pela metade, né? A gente pode ver mais ou menos um pouco menos da metade, então também não vou contar. Esse aqui eu vou contar, 1. Esse daqui tem mais da metade preenchido, então 2. Tá? Esse aqui também tem mais da metade, 3. Esse aqui está totalmente preenchido, 4. Esse aqui é menos da metade, então não vou contar. Aqui eu vou, 5. Aqui também, 6, 7. E esse aqui, 8. Certo? Deixa eu ver. Isso. Os outros quadrados, não estão preenchidos pelo menos a metade, tá? Então, por isso que eu não contabilizei. E não vai fazer tanta diferença, porque como a gente está utilizando uma técnica que faz uma área aproximada, então ela permite um certo erro e não tem problema, tá? E também o fato de eu não contar, né, por exemplo, esse quadrado aqui, é porque acaba sendo compensado por um outro que eu já contei. Tá? Então, por exemplo, esse quadrado aqui, ó, ele está faltando uma partezinha, não é? Mas esse aqui tem uma partezinha, então eu posso considerar que essa partezinha eu já contei junto com esse quadrado, tá? Mas não tem problema, é uma técnica que vai dar uma região, um valor aproximado, tá? Bom, então voltando. Cada quadrado tem 1 km quadrado, certo? Se eu tenho 8 quadrados, então quer dizer que essa área tem 8 km quadrados. Beleza? Então, esse lago que a gente considerou aqui, eu poderia dizer que a área dele é de 8 km quadrados. Certo? Bom, mas essa aproximação está certo, está errado, está próximo, não está? Para isso, eu tirei a prova nesse site aqui, ó, deftlogic.com. Nesse site, você pode pegar uma região do Google Maps, marca essa região, como eu fiz aqui, tá? E ele vai calcular a área automaticamente. Então, utilizando essa ferramenta, ele mostrou para mim aqui, ó, que a área é de 7,41 quilômetros quadrados. O valor que a gente encontrou foi de 8 quilômetros quadrados. Então você pode ver que a área que a gente encontrou com essa técnica da malha quadriculada é bastante próximo do valor real. Tá? Então é uma boa aproximação. Certo? Então a gente vai utilizar dessa técnica para resolver alguns problemas aí que possam aparecer. Tudo bem? Bom, quais tipos de problema? Aí a gente vem para o exemplo. Tá? Exemplo 1. 4 irmãos estudam a possibilidade de comprar um sítio para dedicar o plantio de hortaliças. O sítio está representado na figura abaixo e sabe-se que o valor do metro quadrado nesta área é de R$ 80. Se eles dividirão o valor do sítio igualmente, qual é o valor aproximado que cada um contribuirá para a compra do sítio? Então, está aqui a figura, certo? Vamos entender o que é o nosso problema. Bom, a gente tem essa área, certo? E essa área vai ser comprada por quatro irmãos.
cada irmão vai dar a mesma quantia para poder comprar esse sítio e poder investir aí no plantio de hortaliças, beleza? Bom, então é o seguinte, eu quero saber quanto que cada irmão vai contribuir para fazer essa aquisição. Tá, então para isso o que eu preciso saber? Eu preciso saber primeiramente qual que é o valor total da área, né? Qual que é o valor total aí da região, certo? Bom, a gente sabe que o valor do metro quadrado é de R$ 80. Mas, quantos metros quadrados que tem esse sítio? É isso que a gente vai precisar responder primeiramente. Bom, aqui no cantinho da malha quadriculada, ele já falou para a gente qual que é a área de cada quadrado, né? Se esse quadrado tem 10 metros de lado, tá? Então 10 vezes 10, 100. Isso quer dizer que cada quadrado representa 100 metros quadrados, certo? Então a gente vai usar a técnica que a gente aprendeu para calcular aproximadamente qual que é a área dessa região do sítio, tá? Então eu vou começar a contar aqui, ó. Esse quadrado já tem mais da metade, né, que está preenchido, então eu vou considerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Deixa eu ver se tem mais. Esse aqui, 37, 38, 39. Ver se tem mais algum. Esse aqui, 40. Deixa eu ver se tem mais. Não, também não. Ok. Então a gente contou 40 quadrados que estão totalmente preenchidos pela região ou que mais da metade dessa malha esteja preenchida, certo? Então a gente contou 40 quadrados. Se cada quadrado tem 100 metros quadrados, a região total do sítio vai ser 40 vezes 100. E 40 vezes 100, 4.000 metros quadrados, certo? Beleza, o que a gente encontrou aqui foi a medida, a área total do sítio, 4.000 metros quadrados. Só que eu preciso saber o valor dessa área. Como que a gente vai fazer isso? Bom, o enunciado me falou, R$ 80 por metro quadrado. Se tem 4.000 metros quadrados, vou fazer aqui, ó, valor do sítio. O valor do sítio vai ser a medida do terreno, que é 4.000, vezes o valor do metro quadrado, que é 80. E 4.000 vezes 80, 320 mil. Tá? Só fazer aqui, ó, 8 vezes 4, 32, 4 zeros, 4 zeros. Então, o valor do sítio é de 320 mil reais. Tá? Mas o que eu quero saber? O que o enunciado está me perguntando? O valor que cada um contribuirá. O valor aproximado, né? Que cada um contribuirá. A técnica que a gente utilizou aqui para achar a área é uma área aproximada, tá? Então pode ser que tenha aí uma diferençazinha se você fizer o exercício, né? Você acha, por exemplo, ao invés de 40, 39, 38, 41, talvez, certo? Então não tem problema, é um valor aproximado, tá? Bom, para saber quanto que cada um vai contribuir, pego o valor total, divido pela quantidade de irmãos, que são 4. Então, 32 por 4, 8. 8 vezes 4, 32. Sobra nada aqui. Esses 4 zeros vêm aqui para o quociente. Tá? Então, cada irmão contribuirá com aproximadamente R$ 80 mil.
Certo, pessoal? Então é somente isso, tá? É um valor aproximado, como eu falei, então pode ser que a sua resposta dê um pouco diferente, tá? Porque ao invés de contar 40 quadradinhos, você pode encontrar aí 38, 39, 41, certo? Não tem problema, tá? É um valor aproximado que a gente vai estar encontrando. Tanto que o título da aula é Área de figuras diversas por aproximação, certo? Bom, pessoal, então o exemplo era esse. Os exercícios, apenas um exercício essa semana, na página 385, exercício 2, somente esse, tá? E uma observação. Nesse exercício 2 tem uma figura, tem essa figura aqui. Já vem na malha quadriculada, só que essa malha ela tá com uma indicação aqui de escala de 10 centímetros, tá? Não são centímetros aqui, certo? Aqui foi uma impressão errada aí da apostila. São 10 metros, tá? São 10 metros. Então, muita atenção na hora de fazer essa atividade aí, porque aqui a gente está considerando, embora, né, esteja aparecendo 10 centímetros, a escala na verdade são 10 metros, da mesma forma que foi no exemplo, certinho? Bom, pessoal, qualquer dúvida estou à disposição aí no grupo do WhatsApp, pode me chamar aí no privado, certo? Um abraço a todos, se cuidem e até semana que vem. Valeu, um abraço.